ainda, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os cataclismas, né? Por exemplo, quem estava lá no tsunami e foi envolvido por aquela onda, coisas desse tipo. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, esses são os casos que a gente não consegue reputar responsabilidade para o ser atual. Então, vamos buscar no passado a justiça das aflições. E aí eu me recordo do capítulo 12 do Missionários da Luz, quando André Luiz está junto com o benfeitor Manassés, lá no departamento de reencarnação em Nosso Lar. Naquele momento que ele vai estar se deparando também com a reencarnação de Segismundo, mas ele vai aprendendo como que funciona aquele trabalho pré-reencarnatório. Ele entra lá numa sala onde muitos espíritos estão trabalhando em pranchetas, fazendo desenhos de corpos. Nossos corpos físicos, apesar da genética dos nossos pais, eles também são concebidos na espiritualidade, nós os escolhemos de acordo com as necessidades que temos para a depuração dos problemas da alma. Naquele momento, lá no capítulo 12, ele se depara com, se eu não me engano, do Silvério, se eu não estou confundindo com o nome de outro livro, mas o Silvério, que ele talvez tivesse um problema na perna, que era para chamar a atenção, para que ele não seja tão vaidoso. E aí Manassés fala muito bem que você escolheu ter esse problema, porque esse problema de vaidade é um problema que você precisa trabalhar. Se você viesse num corpo absolutamente perfeito, bonitão, você teria muitas quedas, porque você tem essa tendência. Mas nós vamos agora nos ater à encarnação de uma senhora chamada Anacleta. Anacleta, na vida anterior, ela foi uma mãe amorosa. O erro que talvez ela tenha cometido, qualquer um de nós, em graus diferentes, tenho certeza que também o cometemos. Ela mimou muito os filhos. Ela teve 4 filhos. Tinha uma vida financeira muito saudável. E o marido, apesar de bom, estava meio que ausente, buscando o trabalho, né, para trazer a remuneração para casa. Então as crianças ficaram, basicamente, aos cuidados da Anacleta, naquela vida. E como ela não os deixou passar por nenhuma vicissitude, e aí, já volto para Anacleta, lembrei-me de mais uma lição de Emmanuel, quando ele diz assim: da mesma forma que há aflições que nos levam à paz, há muita paz que nos levam às aflições. É o caso dos filhos da Anacleta. Ela os deixou em paz demais. Ela deu muita sombra e água fresca para eles. Ela não os fez crescer, passar pelos desafios da vida. Então ficaram espíritos fragilizados. E eles todos se envolveram nos prazeres da vida carnal, nos excessos, nos exageros. E os 4 desencarnaram precocemente, pela drogadição e pelos acidentes, pelas irresponsabilidades do exagero da carne. E depois de 40 anos sofrendo no umbral, os 4, ela os resgata. E aí voltamos para a conversa com Manassés. Anacleta encontra Manassés e pergunta se os projetos dos corpos estão prontos. Ele diz que sim. Ele pergunta para ela se ela já tinha visto os projetos prontos. Ela diz que sim e que tinha gostado muito. Eles estão absolutamente apropriados às necessidades da nova encarnação. Ela vai ter 2 filhos deficientes mentais, 2 filhos deficientes físicos, um deficiente mental. E a menina com algum problema, mas suficientemente boa para ajudá-la nesse mistério. A justiça da reencarnação. Se víssemos apenas com o olhar da matéria, essa senhora encarnada com essa família bastante sofredora,
causas de aflição, poderíamos dizer, nossa, por que isso? Coitada, o que ela fez para merecer? Ela só os amou, não é? A gente não vai nem ver isso, porque a gente não vai ter visto o passado. Mas por que ela está passando por isso? Lembra? Sempre tem uma causa justa. E não é punição. O que aconteceu? Ela veio com todas as facilidades da vida e deu todas as facilidades para os meninos. Isso não combina com crescimento. Então, eles em espírito se perderam. Na linguagem evangélica, bíblica, esses espíritos, já tratamos disso aqui, esses espíritos estão mortos. Por quê? Eles estão na horizontalidade, estão dormindo. Eles estão na horizontalidade, porque estão vivendo apenas a carne. Quem vive apenas a carne, não está aproveitando a vida para o espírito imortal. Nós viemos aqui por um único motivo: crescer. Nós viemos aqui para nos desenvolvermos, para tirarmos os nossos miasmas, as nossas materialidades, irmos ficando cada vez menos materializados, menos apegados à matéria, mais etéreos, com mais luz para difundir, para irradiar a luz divina. E quando nos esquecemos disso e vivemos exclusivamente a matéria, estamos no sentido oposto. Nossos amigos de outras religiões poderiam dizer, estamos em pecado. E é verdade que estamos em pecado, não no mesmo conceito deles. Pecado significa desvio de alvo. Nós estamos fora do caminho. Quem é o caminho? Senão o Cristo. E quando nos desviamos do caminho, sofremos. Eu lembro de uma frase do pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, que ele diz assim: existe uma doença máter, ou seja, uma doença mãe, uma doença matriz, a origem de todas as dores, o afastamento das leis de Deus. Olha, nós temos que ir para São Paulo, nós temos aqui a rodovia dos Bandeirantes, 4 pistas, acostamento, posto de gasolina, telefone de SOS, tudo perfeito. Vai lá que não tem dor. Mas nós escolhemos pegar os atalhos, cheio de buraco, de precipício, de pontes quebradas. E aí vamos reclamar da sorte. E o GPS no nosso carro nos mandando voltar para Bandeirantes. Aí a gente pega outro atalho e ele fala, olha, mas entra na próxima direita. E você continua indo para a esquerda porque está tão legal isso, essa aventura. Estou curtindo tanto a matéria. Afastamento das leis de Deus. Estamos em pecado. Estamos em pecado no sentido, estamos desviados do alvo. Volta para o alvo. Simples. Aliás, frase do Cristo: vinde a mim, vós que sofrem, e eu vos aliviarei. Volta para mim. Para de fugir. Anacleta, então ela estimulou a materialidade naqueles filhos. O amor dela, ela era então uma pessoa ruim? Não. Ela está aprendendo a amar. O amor dela ainda não é maduro o suficiente. Provavelmente ela fez isso por medo dos filhos não a amarem. Se ela pegasse muito no pé deles, eles falavam, mãe, não gosto de você. E os filhos falam assim ou pensam assim. Sempre que exigimos alguma coisa, não tenham medo. Porque lá na frente, ainda que não for nessa vida, lá na frente, eles vão agradecer. A dureza, não digo a violência, né, mas a retidão dos ensinamentos. Então, já que ela não teve a capacidade de amar adequadamente aqueles filhos, ela veio com uma segunda chance de resgatá-los, depois de 40 anos deles sofrendo no umbral. E ela vai direcioná-los agora. Ela é muito mais madura. Nesse período ela aprendeu bastante com as dores. A dor, lá ela também deve ter tido muita dor. Sabendo que aquelas almas todas estavam naquele sofrimento e que ela tinha uma corresponsabilidade. Vamos lembrar também o seguinte, a culpa não é da Anacleta. Porque existe um ditado que diz, cada um
de acordo com a sua obra. Por mais que ela pudesse ter mimado muito as crianças, poderia ter uma daquelas crianças falar, não mãe, eu quero fazer do meu jeito, eu vou ser mais forte, eu vou me fortalecer. Ela foi corresponsável. Mas a responsabilidade maior é de cada um. Mas como corresponsável, mesmo que não fosse, apenas por amor, como Alcione, por exemplo, Alcione do livro Renúncia, ela volta, ela não precisava mais encarnar na Terra, e ela pede para encarnar na Terra para acompanhar Pólocos, com um coração querido. Por quê? Porque ela o ama, e ela quer o seu bem, e ela quer estar próximo. O benfeitor da Alcione lá, num mundo feliz, onde eles estavam, diz assim, mas você pode acompanhá-lo daqui, em pensamento, você pode induzi-lo com bons sentimentos, com intuições. Ela fala, não, eu quero estar presente junto com ele, pegar na mão dele e caminhar junto nessa jornada. Ela fez apenas por amor, não foi expiações e provas. Diferente da Anacleta. A Anacleta pode estar fazendo também por amor, mas ela precisa resgatar aquele sentimento de responsabilidade, de corresponsabilidade que ela estava tendo em relação àquelas crianças. E eles vêm e encarnam daquele jeito. E provavelmente isso não consta no livro. Mas se entendemos um pouco da justiça divina e de como funcionam as coisas, ela vai ser mais dura com aqueles meninos que têm defeitos físicos, que têm fragilidades, ela provavelmente vai exigir mais deles do que exigiu de um ser perfeito da outra vida. Porque vai ser uma exigência de amor. Vai ser uma exigência de amor. Quem aqui conhece Nick Vujicic? Eu não sei falar o nome certo. Nick Vujicic, é isso? Vujicic. Aquele rapazinho que é um palestrante internacional, que ele é só um toco e uma cabeça. Ele não tem os membros. Ele tem um toquinho aqui e na perna também. Então as pessoas precisam colocá-lo aqui em cima da mesa e aqui ele fica encostando a barriga, em pé, mas encostando a barriga ali e falando com o público. Ele já levantou, procurem no YouTube. Ele já levantou plateias de milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. E ele, eu vi um dos depoimentos, eu já assisti muitas vezes ele. E um dos depoimentos é que os pais deles exigiam dele. Não o deixaram sentir um coitadinho. Colocaram-o à luta. Ele tinha uma missão. E ele está cumprindo a missão dele. Podemos também falar do nosso gigante deitado?